Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa live da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Minas Gerais. A comissão hoje recebe a convidada Lara Sellen. A Lara é advogada, escritora, palestrante, consultora, especialista em planejamento estratégico e sociedade de advogados, sócia fundadora do Sellen Bertozzi Consultoria, presidente da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação do Conselho Federal da OAB. Lara, eu queria te dar as boas-vindas, agradecer imensamente por ter aceito esse convite de participação dessa live e nos prestigiar com a oportunidade de promovermos um debate sobre um tema tão relevante na advocacia. O tema de hoje, gente, é a reinvenção da advocacia pós-pandemia. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria trazer uma frase, uma consideração que eu vi numa entrevista do Leandro Carnal no canal CNN, a respeito exatamente do que vai ser no período pós-pandemia, o que a gente vai colher de bom e etc. O Karnal fala que ele falou que o mundo muda sempre, especialmente através de 3 fatores: guerra, revolução e epidemia. Atualmente a gente está vivendo um deles, que é a epidemia do Covid-19. E com isso a gente verifica uma aceleração de processos que já estão em curso. Especificamente na advocacia, o que a gente observa é uma aceleração das ferramentas de gestão à distância e do próprio uso do teletrabalho. Com relação às ferramentas de gestão à distância, a gente tem uma utilização maciça de ferramentas como Zoom, Google Meets, Teams, para fazer o uso de videoconferências, reuniões que antes eram presenciais com clientes e até com a equipe interna. O que eu queria saber nesse início essa aceleração de procedimentos veio para ficar? Os escritórios vão aderir a esse tipo de ferramenta de gestão à distância? Então, a gente estava falando a respeito do que muda, né, a partir de pandemia e tudo mais, né? Especificamente, a gente estava falando das ferramentas de gestão, se agora mais do que nunca, se elas vão ser utilizadas por todos os tipos de escritório. Aí você estava falando que vai depender também do ramo, né? Vai depender do ramo, mas assim, principalmente, eu acho que os advogados, principalmente os que são sócios de escritório de advocacia, precisam assumir a liderança das mudanças que eles sentirem necessárias. Então, foi necessário uma pandemia para a gente entender que não estávamos bem, não estávamos fazendo o dever de casa em sistema, em relação com o cliente, em relação com a tua equipe, com o teu planejamento estratégico, o teu planejamento financeiro. Então, precisa uma pandemia me trancar em casa, eu precisar me comunicar com as pessoas, porque o fluxo de caixa foi o primeiro que sentiu, né? A equipe também, o cliente também. Essas 3 questões são muito importantes nesse momento ainda. E agora é a hora da gente tomar decisões muito sérias a respeito do nosso escritório. E quando eu falo que a gente precisa primeiro pensar em o que a gente tem na mão para depois decidir qual é a minha ferramenta, porque não adianta nada eu sair comprando ferramenta à torta e à direita, eu não vou usar. Se eu não entender o porquê, né? Então, agora eu acho que mais do que nunca é ganhar competências para enxergar o seu escritório de uma forma diferente, enxergá-lo de forma mais profissional e tomar decisões. Essas decisões doem, elas não são decisões simples, né? Elas são decisões dolorosas, mas elas são absolutamente necessárias, né? Pegando um gancho nesse ponto, seria um momento da gente revisar o planejamento estratégico e as matrizes
que está acontecendo. Chega um momento que o teu começa a rodar um negocinho assim, e a hora que você volta sem som. Pois é, e o seu pausa o vídeo, não sei o que está acontecendo. Problemas tecnológicos, né? Vamos lá. Eu estava Você estava falando de planejamento estratégico, né? Esse seria o caso da gente revisar o planejamento, o curso do barco, repensar a matriz de riscos. Marjorie, a gente, quando começou o ano, o mar estava liso, estava sol, e de repente vem um tufão. Então, assim, a gente teve que estancar o planejamento no início de março, replanejar para os tempos de pandemia, como vamos lidar com as questões. Então, ali tem que ser feita rapidamente uma leitura de cenário, e SWOT é leitura de cenário. Então, eu tenho que ver, ok, internamente eu tenho o que de ponto forte? Eu não tenho internet em nuvem, ou a minha base de dados em nuvem. Ameaça pesada, ponto fraco pesado, né? Então, você tem que refazer o planejamento quando começa a pandemia para lidar com esse cenário completamente caótico, e teremos que fazer um novo planejamento quando isso tudo voltar, porque não sabemos quais são as bases, né? As variáveis todas vão mudar. Todas. E não só os riscos, né? Mas as oportunidades também. Tem novas coisas acontecendo, tem legislações surgindo, tem problemas acontecendo com clientes, inadimplência, quebras de contrato. Você tem questões trabalhistas aí voltando com tudo, porque com certeza nós teremos uma grande população desempregada aí que vai precisar de proteção. Então, a revisão do planejamento estratégico ela vai ser feita 3 vezes esse ano. Lá no início do ano, agora no início da pandemia, se replanejando quase que semanalmente. Porque cada notícia que chega, você tem que pôr de novo, ver aí o que eu faço, vou para onde, faço o quê? Agora libera os prazos, aí agora trava os prazos. E fica nessa, a gente fica sem saber para onde ir, né? Então, assim, isso tudo são... Nunca é necessário ter um planejamento estratégico e repensá-lo, assim, trimestralmente, eu diria, ou mensalmente, né? Você sabe que eu tenho uma prática de planejamento, a minha metodologia inclui uma revisão semestral grande, mas o planejamento ele tem que ser visto semanalmente. Para eu não perder o curso. As tarefas. Então, você tem que ter acompanhamento mensal e semanal e uma revisão semestral com relação aos períodos que você planejou. Então, isso faz com que o planejamento seja um organismo vivo. Ele não... A próxima pergunta que eu ia te fazer é a respeito da migração que a gente tem visto após pandemia, de um aumento da advocacia de consultoria, consultivo, e de utilização dos meios de composição de conflitos, mediação, conciliação e daqui para frente a arbitragem também, mas no momento imediato mais a mediação e a conciliação, que já era um caminho que estava sendo traçado na advocacia em geral, mas que eu acho que nesse momento de pandemia e pós-pandemia ele vai assim, se utilizar ainda mais. Deixa eu mandar um beijo para uma turma que entrou aqui. Grace, querida, Amazonas, daqui a pouco a gente está na festa do Choi, tem festa hoje de aniversário pela internet. Max também está aqui, Fernando Noguchi aqui na área também. Muito bom, muita gente aqui. Então, já há algum tempo eu tenho falado que, previsto de alguma forma, que a próxima década, essa década de 20 a 30, do ano 20 até o ano 30, seria a década do consultivo na advocacia. Por razões óbvias, não é porque eu tenho bola de cristal, é porque não dá mais para a gente lidar com 100 milhões de processos, você não é efetivo, né? Mas a gente tem um problema, 2 problemas, eu acho, aqui para realizar isso da forma que realmente um escritório vai poder tirar mais proveito disso. Primeiro que a gente não é treinado para negociar.
A gente é treinado obsessivamente para brigar. Então, nós precisamos passar por um processo de mudança de soft skills diferentes, de outras formas de lidar com os problemas, numa visão muito mais ganha-ganha, numa visão muito mais de composição, do que como nós fomos treinados na faculdade. Então, esse é um treino da advocacia brasileira, majoritariamente para o contencioso. Então, esse é o primeiro problema. E o segundo, a segunda questão que eu sempre coloco é que o advogado precisa aprender a fazer consultoria. Uhum. Não é porque assim, o contencioso nos faz passivos. Eu espero a publicação para agir. Eu espero o cliente me procurar para agir. Eu espero algo acontecer para eu agir. E o consultivo, ele é completamente o contrário. Eu preciso ser muito mais propositivo. Uhum. E eu vejo muitos escritórios, muitos advogados esperando o cliente ligar e falar assim: você consegue ver esse contrato para mim? Ou qual é a sua opinião a respeito de tal e tal problema? E, de novo, reduz o consultivo a responder pergunta, a responder agir sob demanda, né? Quando, na realidade, o que a gente precisa, se o escritório, conhece o seu modelo de negócios, 2, sabe exatamente qual é o segmento da economia do seu cliente, portanto, conhece bem as necessidades dele, e 3, consegue fazer um protocolo de consultoria que ele pode mostrar para o cliente: olha, nós vamos fazer a etapa 1, vai ser isso, a 2 vai ser aquilo, a 3 vai ser aquilo outro, e eu vou te entregar no final este resultado. Uhum. Não simplesmente uma resposta por um e-mail, ou por um parecer, ou por um contrato, ou por um telefonema. Então, para mim, existem desses dois problemas que a gente precisa superar. O primeiro, soft skill, para o advogado saber negociar, saber lidar com o outro. E o outro a outra habilidade é trabalhar profissionalmente como consultoria, coisa que nem todo escritório está preparado para isso por conta do contencioso. Verdade. O Silvio está falando aqui, né, que temos um problema em relação aos clientes, pois eles não aceitam o preventivo. Silvio, vai depender de você mostrar para o teu cliente qual é o benefício, né? O benefício Carmélia, eu concordo com você, senão a gente vai ficar indo e voltando. Se cair, você está ouvindo? Você está ouvindo ou não está ouvindo, né? A Carmela está dando a sugestão aqui para você digitar a pergunta. Ai, que pena, que dó. Ai, internet, problemas da internet. A Carmela estava dando uma ideia aqui: se cair de novo, você fica mandando pergunta por escrito ou pelo zap para mim. Eu vou traduzindo aqui. Só se for. Pode ser também. Mas aí eu não sei se todo mundo está te ouvindo e todo Pois mundo eu também não sei. Esse que é o problema. E isso aí, a gente não desiste. O último bloco que eu queria falar nessa live seria a parte comportamental, que também é uma questão que a gente está no momento de ressignificar tudo na vida, né? E ressignificar a forma de trabalho, desperdiçar as oportunidades que uma crise traz para reflexões, possibilidade de autoconhecimento e de treinar a resiliência. Não sei. O que eu estava te falando é que a gente está no momento de ressignificar comportamento, ressignificar a postura profissional e ter uma postura, treinar resiliência. Mas eu estava fazendo um curso de inteligência emocional, não só resiliência, que é a capacidade de se movimentar e enfrentar os desafios. Mas há também uma tendência de treinar o antifrágil. Em momentos de dificuldade, a gente conseguir ir além e desenvolver novas habilidades, novas competências. E eu acho isso muito, muito importante também por
parte dos gestores, dos donos de escritório, de desenvolver essa parte humana também. Eu acho que essa é o nosso grande pilar, né? A inteligência emocional, toda a resiliência, nós seremos melhores como profissionais se formos melhores pessoas, e isso está incluído aí ter esse equilíbrio, né? E a própria pandemia já vai ser um treinamento, porque ela está nos forçando a respirar fundo todo dia, a mudar a nossa vontade. Eu adoraria ir para o escritório, eu adoraria estar em outro lugar, eu adoraria estar com as outras pessoas, mas eu tenho que me resignar. E esse é um outro exercício muito importante de resignação, porque a gente sabe por que a gente está fazendo isso, mas o meu organismo não necessariamente, porque ele sente, ele se ressente das coisas, né? Então, vai ser normal ao longo desses 50 e tantos dias que a gente já está na ativa dentro de home office, vai ser normal a gente ter altos e baixos. No começo, a gente estava com muita energia, com muita vontade, com muito, tipo, assustados, porém com muita vontade. A hora que você vai passando 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, sem uma previsão de quando isso vai encerrar, a gente começa a oscilar mais. E, obviamente, que eu, como gestora, eu tenho que entender que do outro lado estão as minhas pessoas, tanto equipe, que pode estar sentindo a mesma coisa que eu, pode não estar conseguindo produzir, pode estar tendo problemas dentro de casa enormes. Quem vive sozinho pode estar se sentindo mais sozinho, quem está com pessoas pode estar se sentindo incomodado. O cliente, a mesma coisa, ele não pode abrir a loja dele, ele não pode abrir o comércio dele, ele não pode trabalhar, ou vai com medo, vai e volta sem nenhuma venda. Então, assim, o emocional, nesse momento, ele é a parte mais atingida de todos nós, né? Então, aprender, ter técnicas, ler um pouco mais, exercitar um pouco de meditação, exercitar alguns tipos de mecanismo que ajude a gente a baixar um pouquinho a poeira, para não ficar no agora o que eu faço? Meu Deus, o mundo vai cair, eu tô com medo, isso, e agora minha equipe, o que vai acontecer? Meu cliente não tem dinheiro. Então, isso vira um espiral negativo dentro de nós, que dependendo da pessoa, se ela tiver alguma tendência à depressão, se ela tiver alguma tendência a ter algum tipo de distúrbio dessa natureza, é aí que ela vai acabar caindo. Então, a gente precisa trabalhar. Estão me ouvindo, gente? Ou travou de novo? Travou de novo? Fala, Marjorie. Travou? Tá bom.